Oi, eu quero falar com você hoje sobre a vida de Elias e 3 conselhos que a Bíblia nos dá para sair das crises. Então, vamos pro vídeo. Abre lá comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 3 até o 9. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Bom, a gente tem nesse texto a história do profeta Elias, né? Para contextualizar, Elias era um cara muito usado por Deus. Se você ler uns capítulos antes, você vai ver que ele era um grande profeta, ele realizou vários milagres através de Deus. E nesse momento ele estava lutando contra uma grande corrupção em Israel. E essa luta era contra a corrupção, contra os profetas de Baal, né, contra a própria Jezabel, enfim, o rei que estava em corrupção também. Então eram tempos muito horríveis para a nação de Israel. E Elias, como alguém, como um líder, como alguém que ora pela nação, ele estava ali lutando contra isso, falando a verdade, pregando com todo o coração dele, mas ele estava nessa questão de sofrimento. Mas até então, tudo que passava com Elias era super forte, assim, e ele era muito corajoso, né? Você tem aquela situação ali um pouco antes, que ele faz a demonstração ali do poder de Deus em relação ao sacrifício ali junto com os profetas de Baal. Ele prova quem que é o verdadeiro Deus, né? E aí ele coloca, né, resumindo, ele coloca fogo num sacrifício que estava encharcado de água, né? Ele não, né? Mas ele pede e aí Deus manda fogo e queima tudo ali, né? Não só isso, também a questão da seca, e depois ele profetiza para parar a seca, e aí vem a nuvem do tamanho da mão de um homem, que a gente canta nas músicas, né? Então ele foi alguém extremamente usado por Deus. Mas nesse texto que a gente está vendo aqui, parece que a gente está falando de outra pessoa, né? Porque ele sente medo. Por que ele sente medo? Porque a Jezabel, ela ameaça a vida dele, e ele tem medo do que ela fala e sai correndo, se esconder, foge de tudo porque ele tá morrendo de medo, literalmente, que ele pede pra morrer depois. E ele entra nessa crise profunda a ponto de, parece que é um Elias no capítulo anterior e outro Elias agora no 19. E ele entra nessa crise e tem essa questão ali do anjo que a gente leu e tal. E ele chega ao ponto, a crise dele é tão forte que ele chega ao ponto de dizer que ele não é melhor que ninguém e que ele tá cansado demais, ele quer ir pro céu, ele quer morrer, ele não aguenta mais. Eu gosto muito, mas muito mesmo da Bíblia, porque nos personagens principais, tirando Jesus que foi perfeito em tudo, ela não esconde os erros dos personagens. Ela não esconde o pecado deles, ela não esconde a crise deles. Eu acredito que tá escrito na Bíblia de propósito, para que eu e você, quando a gente lê e tá passando por momentos difíceis, a gente pode aprender com esses caras. A gente pode aprender com esses homens e mulheres de Deus que venceram essas coisas.
Então, pensando em tudo isso, em quem Elias era como grande profeta de Deus, às vezes parece até um pouco sem sentido o porquê que ele sentiu tanto medo da ameaça da Jezabel, sendo que ele já tinha enfrentado ela antes, né? Como se ele não soubesse que ela não ia revidar por causa desse negócio dos profetas de Baal. Então, por que ele foge? Por que ele sente tanto medo? E o que isso pode ensinar para nós? Eu quero ver com você 3 pontos nesse texto que me ensinaram demais, também na minha vida pessoal, nas minhas crises, porque eu também tenho, o que esse texto, o que a vida de Elias pode nos ensinar. Então, vamos aos 3 pontos. O primeiro ponto, então, do que esse texto me ensina é não esquecer de quem nós somos e de tudo que Deus já fez através de nós e por nós. Elias tinha se esquecido disso. Ele estava com medo de uma mulher. Ele estava com medo de alguém que nem conhecia Deus. Na verdade, é o contrário, que era super usado pelo diabo para destruir a nação de Israel. Só que Elias conhecia Deus. Elias não era alguém que não conhecia Deus. Elias conhecia o poder e a grandeza de Deus. E mais do que isso, ele conhecia tanto e confiava tanto nisso que ele foi usado inúmeras vezes de uma forma gigantesca por Deus. Mas a verdade é que Elias, eu e você estamos sujeitos a esquecermos dessas coisas. E essas coisas, esquecer de tudo isso, nos fazem entrar em crises, ou no mínimo não sair delas, sabe? Falta de memória é igual a falta de fé. Se a gente não lembra do que Deus faz em nós e da nossa identidade nele, a gente vai entrar em crise sim. E o diabo é especialista nisso. Lá no texto de Mateus 4, quando Jesus está no deserto lá e o diabo vem tentar ele faz uma pergunta que me chama muita atenção. Ele diz assim, ele tenta Jesus, né, 3 vezes, mas 2 das vezes ele começa a pergunta assim: se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, o filho de Deus, o Messias, então faça aquilo. O que o diabo está fazendo aí? Ele está questionando a identidade de Jesus. Ele está questionando quem Jesus é, colocando isso em xeque, sabe? E muitas vezes o diabo faz isso nas nossas vidas. As crises, elas vêm muitas vezes para questionar quem a gente é. Se a gente realmente é o escolhido do Senhor. Se a gente realmente é chamado por Deus. Se a gente realmente é esse cristão que a gente está vivendo. Se Deus realmente opera, se Deus realmente é poderoso, sabe? Eu vejo o diabo sussurrando muitas vezes e meio que apagando a nossa memória das coisas grandiosas que Deus já fez por nós, através de nós. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai dizer pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, é exatamente o que esse ponto que eu quero trazer aqui, é exatamente isso que eu quero dizer. Não ter memória das coisas que Deus já fez, mas principalmente de quem a gente é em Deus, nos afunda ainda mais nas crises. Porque nos faz esquecer de quem Deus é e de quem Deus é em nós. Né? No versículo 4, ele diz até que ele não é melhor que ninguém, que ele não é melhor que os antepassados, que ele quer morrer. Poxa, alguém que foi tão usado por Deus, como é que ele pode falar isso? É porque ele esqueceu. Ele deixou o medo tomar conta do coração dele. Ele deixou o desespero, a angústia, talvez até o cansaço tomar conta dele, que ele simplesmente se esqueceu de quem ele é, de quem Deus é.
Então, esse é o primeiro ponto e eu quero deixar isso bem claro. Não esqueça de quem Deus é e de quem você é. O segundo ponto que eu queria falar com você é sobre como Deus trata Elias no meio da crise. Por isso, nós vamos continuar a leitura. Só pula para o versículo 11 até o 18, que diz assim: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando ali, unja a Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha só a maneira que Deus fala com Elias no meio da crise. Talvez a gente estivesse esperando, principalmente no Velho Testamento, que Deus fosse botar Elias em disciplina, fosse castigar ele, ou xingar ele, ou falar coisas duras do porquê que ele não está cumprindo a missão que Deus tinha dado para ele. É isso muitas vezes que eu e vocês temos na nossa cabeça, que é o que Deus vai fazer quando a gente está em crise. Mas não é isso que Deus faz. E é muito bonito, na verdade. Eu acho muito bonita essa passagem, sabe? Deus, ele não se manifesta através do fogo, nem do vento, nem das coisas grandiosas e fortes. Por quê? Porque Elias já estava acostumado a essas coisas fortes, a representação de Deus nas coisas fortes. Mas aí Deus vem de uma forma delicada, como uma brisa suave, um cicio suave, dependendo da tradução da sua Bíblia, porque era isso que Elias precisava. Ele precisava do cuidado delicado de Deus, amável de Deus sobre ele, para ele poder sair dessa crise. Ele precisava desse cuidado e Deus teve esse cuidado com ele de uma forma muito específica. Quando Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? Ele está, na verdade, dizendo: Elias, teu lugar não é aqui, cara. Elias, tu é melhor que isso. Elias, tu não precisa ter medo, cara. Eu é que te enviei. Sabe, Deus estava dizendo ali com ele nessa conversa que foi Deus que colocou todo o poder sobre Elias e que estava com Elias o tempo todo. Sabe, tamanha era a aproximação de Deus com Elias, que eles têm essa conversa e tal, e Deus compreende a crise, mas Deus redireciona Elias a voltar para a batalha, a voltar para o plano, para a missão que Deus tinha, porque Deus acreditava em Elias e Elias era totalmente capaz de vencer isso. E Deus tem todo esse cuidado, mas Deus não pressiona mais ainda Elias. Não, Deus fala de um jeito com ele que encoraja ele
a voltar pra missão, a ele voltar pra guerra, ele deu o direcionamento, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro que vai dar tudo certo, sabe? E Deus faz isso nas nossas crises, e é muito importante você entender que Deus quer cuidar de você e quer te levantar, Ele não quer te colocar mais pressão ainda e te esmagar, sabe? Você tá com uma crise aí emocional, você tá com problemas na família, financeiro, de repente você tá lutando aí com alguma falha sua e tal, saiba que Deus quer te levantar disso. Saiba que Deus quer cuidar de você e se você for buscar Ele, como Elias foi pro monte buscar a presença de Deus, vai pro teu quarto e busca a Deus, que Ele vai te tirar disso, Ele vai te levantar disso. E com isso eu quero falar um pequeno testemunho meu que eu tenho passado. Se você não me conhece, eu sou pastora de uma igreja aqui em Santiago do Chile, sou brasileira, mas eu tô nessa missão desde o ano passado aqui. E eu não falava espanhol, eu aprendi mais aqui mesmo, estudei um pouco, mas realmente fui aprender aqui. E o espanhol foi uma crise muito grande pra mim. Foi muito grande, porque uma coisa é você aprender a falar, outra coisa é você aprender a orar, outra coisa é você aprender a pregar e outra coisa ainda é você aprender a cantar e ministrar louvor em espanhol. E essas últimas duas coisas em relação ao louvor me pegaram, sabe? Eu sempre amei demais cantar e ministrar na presença de Deus, sabe? Eu posso dizer assim pra você que quando eu faço isso, eu me sinto eu mesma, eu me sinto super conectada com Deus e eu me sinto assim um passarinho voando livre, sabe? Eu me sinto muito bem e eu amo louvar a Deus assim e realmente as canções que eu canto, as coisas que eu faço, que eu ministro, elas saem do meu coração de verdade pra presença de Deus, sabe? Só que com essa questão do espanhol, eu não conseguia fazer mais, sabe? Porque eu não conseguia me expressar em espanhol, faltavam as palavras, eu tinha muita vergonha de falar também. E o que aconteceu? Eu passei boa parte do ano passado não cantando mais, não ministrando mais, sabe? Cantava com a igreja, mas eu não sozinha, sabe? Não ministrar a igreja com louvor, eu não fazia mais. Fui me travando e eu fui entrando numa crise muito grande em relação a isso, mesmo sabendo que Deus me chamou pro louvor, pra louvar Ele nessa questão da adoração, mesmo sabendo que muitas vezes Deus já tinha me usado várias vezes, eu me esqueci disso, sabe? Eu me esqueci disso e fiquei, tipo, me escondendo, assim, né? E aí eu não queria falar sobre isso e tal, já não falava mais sobre isso em oração também. Eu fui me escondendo nesse sentido e fui cada vez mais me afastando disso. Aí um dia a gente estava num culto de oração e o meu esposo foi usado por Deus para entregar uma palavra profética para mim. Que ele não queria muito falar, mas ele falou. E realmente foi de Deus e Deus falou assim... por que eu não tava mais louvando Ele? Que ele sentia a falta de como eu cantava pra Ele, de como eu louvava Ele, sabe? Deus falou isso pra mim. E foi muito chocante pra mim, porque, poxa, é Deus, sabe? É Deus, o Criador do Universo, das estrelas, de todas as pessoas. E ele disse que ele sentia a falta de me ouvir cantar. E aquilo me quebrou, assim, sabe? E ver o cuidado de Deus daquela forma. Pra mim, Deus falar aquilo foi a minha brisa suave. Foi o meu cicil suave, sabe? Eu senti Deus me cuidando de um jeito que eu ia entender o que Ele tá falando. E que Ele queria me levantar daquilo e que eu podia fazer. Eu compartilhei esse testemunho porque hoje eu já venci isso, graças a Deus. Hoje eu consigo cantar em espanhol. Eu consigo louvar a Deus, consigo ministrar, eu sou bem mais solta com isso. Consigo fluir muito na presença de Deus.
mas foi uma crise que eu enfrentei. Isso foi um exemplo, eu não sei qual que é a sua crise, mas eu quero te dizer, Deus sim quer tratar com você, sabe? Não pense que Deus quer botar mais pressão em você. Não, Deus quer te curar, Deus quer te tratar, Deus quer te levantar. O terceiro ponto, então, é que Deus, ele é muito maior do que a nossa crise e que ele já tem as soluções preparadas já e a gente nem se ligou disso. Por que eu falo isso? Porque no texto, depois no final da conversa, Deus conversa assim, cara, tem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal, Elias. Tem 7.000 pessoas que estão comigo. Não só eles, mas Jeú vai te auxiliar nesse processo de acabar com essa crise em Israel. E até o rei da Síria vai ajudar também, o futuro rei da Síria, o Azael. Então, Elias não estava sozinho e esse tempo de crise, ele estava acabando. Tava no finalzão, assim, já, sabe? Só que Elias, imagina, ele passou por tudo isso e aí nos últimos segundos do segundo tempo, ele quer desistir, entendeu? E o que eu quero dizer isso com que Deus é muito maior do que essa crise? É que ele já preparou as coisas, entendeu? O problema que você tá passando, Deus já tem um final, sabe? E você já tem a força para vencer isso. Deus é muito maior. Se você é um filho de Deus, você sabe que você tá nas mãos dele. E que ele tem preparado todas as coisas maravilhosas para aqueles que amam ele. Você já leu isso. Então, eu quero te fortalecer e dizer que Deus é maior do que o teu problema. Parece um clichê gospel, mas é verdade. Deus é muito maior. Deus era muito maior do que a minha crise com o espanhol, entendeu? E Ele me deu toda a força para ser forte hoje e tá vivendo momentos incríveis de louvor e ministração. Eu podia vencer isso. E você também pode vencer essa crise. Porque Deus é muito maior do que ela e Ele tem todo o poder para te tirar disso. E mais do que isso, você não está sozinho. Assim como Elias não está sozinho, você também não está sozinho. Procura ajuda, procura pessoas que buscam a mesma coisa que você. Procura ajuda espiritual, procura pessoas que vão te levantar e vão ser instrumentos de Deus para vencer essa crise junto com você. Você não está sozinho, você tem Deus e tem mais um monte de pessoas, um monte de irmãos na fé que podem sim te ajudar. Com esses 3 pontos eu quero dizer para você que a gente não entra numa crise por causa do problema em si. Porque talvez você já passou por problemas muito maiores do que esse que você está enfrentando. Assim como Elias tinha passado já por várias coisas difíceis. Mas a gente entra na crise porque a gente se esquece de quem a gente é. E a gente deixa o diabo ir sussurrando aos poucos medo e dúvida no nosso coração. Ele nos faz questionar tudo. E por isso que a fé é tão importante, por isso que a Bíblia fala tanto de fé e que a gente tem que ter fé, porque a gente precisa se lembrar de quem a gente é e de quem o nosso Deus é. A segunda coisa é que Deus quer te levantar e que você pode pedir socorro a Ele, que Ele vai te ajudar a se levantar disso. E o terceiro é que Deus tem tudo sobre o seu controle. Confia em Deus, que você não está sozinho. E agora eu quero te fazer um desafio e uma oração final. Feche os teus olhos agora. Feche agora. E lembra de algumas coisas que Deus já fez e que Ele já operou através de você e por você. Lembra das palavras proféticas que Ele já te falou. Lembra dos milagres que Ele já fez na sua vida, ou na vida da sua família, ou de um amigo seu. Lembra da primeira vez que Deus te usou. Lembra daquela sensação da presença de Deus te tocando de forma profunda. E lembra das coisas que Ele já fez por você. Vamos orar? Eu quero te deixar esse conselho então de estar sempre lembrando. Se puder, escreve.
Escreve num caderno, escreve, não sei, um post-it, cola pela parede, não sei. Mas escreve, porque não vale a pena ter perda de memória. Não vale a pena entrar nessas crises porque a gente se esquece. Eu vou orar por você. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja visitando essa pessoa que está assistindo agora o vídeo, a sua família. Se ela está em crise agora, Deus, que tu possa, Senhor, repetir todos esses conselhos no seu coração. Deus, traz à memória aquilo que traz esperança. Restaura, Deus, restaura os sonhos. É isso que eu te peço, e que o teu Espírito esteja guiando a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhe, comenta aqui embaixo. Eu quero te desafiar. Comenta aqui embaixo uma lembrança muito linda que você tem de alguma coisa que Deus te falou, que Deus fez em ti ou na vida de alguém. Comenta aqui embaixo que eu quero escutar e vou estar respondendo vocês, tá? Que é muito legal a gente estar se estimulando a lembrar das coisas boas que Deus faz. Então, muito obrigada, deixa o curtir aqui, se inscreve aqui no canal e compartilha para mais pessoas que precisam escutar essa mensagem. Tá bom? Um beijo e fiquem com Jesus.